Um, dois, três, estamos no ar mais uma vez. Fala galera, fala minha gente boa, minha gente querida. Hoje nós estamos no ar falando de atualidades, tema para concurso público, especialmente concursos públicos no Brasil e também para seletivas de empresa, que as empresas hoje multinacionais estão realizando provas, exames para escolher os candidatos mais qualificados. Bom, hoje nós vamos falar um pouco de atualidades. Eu selecionei, eu estudei um pouco um conteúdo na internet e vim aqui disponibilizar para os senhores, para as senhoras também. Vamos lá, caro concursando, para não pegar você de chapéu na hora do concurso público. Vamos lá, o primeiro tópico é o mal-estar na Venezuela. Bom, se você ouve rádio, assiste televisão, vê na internet, você já estará sabendo que depois da morte do ex-presidente da Venezuela, o Hugo Chávez, quem assumiu foi o Nicolás Maduro. Bom, esse governo é famoso por ser um governo esquerdista. Agora, o país está dividido. Para os Estados Unidos, dizem alguns que os Estados Unidos está pressionando por causa que a Venezuela hoje é o país que mais detém petróleo para extração. Em contrapartida também, eles estão sofrendo uma crise grave de falta de alimentos, falta de como que eu posso falar? Equipamentos, falta de higiene, falta de papel higiênico, esqueci a palavra agora. Mas lá às vezes, segunda falta o papel higiênico, terça falta uma pasta de dente, na quarta pode faltar também um alimento, leite, feijão e assim. Por isso até que eles desenvolveram um aplicativo entre o pessoal da Venezuela, para um estar falando com o outro via smartphone, onde pode encontrar tal alimento, tal coisa. Essa é a crise que o governo está sofrendo esse tempo com a postura do Nicolás Maduro. Dizem alguns que também teve bem bombardeado porque pode ser um complô também com outro concorrente direto do Nicolás Maduro, que se candidatou a presidente, que perdeu, que era um presidente de direita, era um candidato de direita. E eles continuam com esse regime de esquerda, que alguns dizem ser ditatorial, está um pouco em crise ultimamente com o Nicolás Maduro. Hugo Chávez sustentou, levou nas pontas todos esses tempos. Bom, isso é o que nós temos para saber o básico de atualidades no mundo. O próximo tópico a se discutir é o Acre, o novo fuso horário. Bom, como podemos ver, se você tiver com um caderno, é muito importante você anotar alguns dados, como essas datas, 1913, porque se tiver alguma redação, algum texto para você fazer, você já tem um embasamento para você estar estudando. Oriento já você pegar um caderno, uma caneta, um lápis, fazendo um rascunho com anotações básicas, que aí você pode estudar no seu dia a dia, pode estar a caminho do trabalho, a caminho da escola, a caminho da faculdade, no ônibus, metrô, sei lá, e você está acompanhando, fazendo essa passagem breve para concurso público. É muito importante não abandonar os estudos, sempre dar continuidade. Bom, como podemos ver, em 1913 o Brasil só tinha um fuso horário. Depois de um bom tempo, a lei federal ampliou, né? Temos
fuso horário em vários lugares do país. A região sudeste também tem seu fuso horário, diferente de Brasília, o horário de verão. Em 2008, com uma nova alteração, reduziu para 3 o número de fusos horários. Bom, o Acre antes era 2 horas a menos, foi incorporado a 1 hora do que oficial. Essa é uma pergunta que pode cair a alteração de fuso horário do Acre. E em 2010, o Acre mostrou para os seus eleitores que 56% queriam voltar ao antigo fuso horário. Em 2013, mais uma lei foi sancionada e o Acre voltou a ter 2 horas de atraso em relação a Brasília. Bom, como podemos ver, isso é muito importante você estar por dentro. Anote essa porcentagem, essas datas para você estar estudando. Bom, o vídeo é passado uma vez, mas você pode pausar e voltar e ler tudo de novo. Essa daqui é um conteúdo fundamental, um conteúdo extremamente necessário para concurso público, para quem for fazer o Enem, quem for fazer uma seletiva de empresa, para a empresa que está buscando um bom emprego. Isso é muito importante estar vendo essas informações. Depois vem a economia da Argentina, né? A economia na Argentina, como todos sabemos, não é de hoje, né? Já há uns 4, 5 anos a presidente, a Cristina Kirchner, né? Está sofrendo forte pressão. Você pode ver que vira e mexe, se você acompanha na TV, está tendo os paneleiros lá no Obelisco, na capital Buenos Aires, devido a essa crise forte, a inflação grave que está na Argentina. Olha só o que nós temos de importante para anotar, que é a maior sofrida, né, a maior desvalorização, né, da moeda ao peso nos últimos 12 anos. Bom, a queda está sendo de 8,43 ao ano e o governo hoje está tentando sustentar o dólar. Bom, porque o que atrapalhou mesmo na Argentina era o câmbio de dinheiro. Como o Brasil e outros países, você pode ver no jornal que hoje o dólar está 2,13, 2,14, 1,99, 2,50. A Argentina quis manter o teto estável durante anos, mantendo o dólar a um preço fixo, por exemplo, 4 pesos ou 5 pesos, e manter o fixo e não corrigir a inflação. Isso foi uma das coisas que quebrou o cofre argentino, e por isso a Argentina hoje já está numa situação mais incômoda. A Argentina, que foi um país de primeiro mundo, hoje sofre uma crise grave, tanto de emprego. Nos aeroportos de Buenos Aires, quando você chega lá, alguns cachorros estão farejando as malas, bagagem dos passageiros, né, para ver se tem dólar. Isso é um fato verídico. Tem cachorros treinados para verificar se tem dólar carregado pelas pessoas que estão indo visitar o país, né? Seja a serviço ou a passeio. Eles estão tentando segurar as pessoas no país, as pessoas que têm dólar, para deixar o dinheiro lá. Vamos para a próxima página. Continuando falando sobre a desvalorização. Com a desvalorização, a inflação cresce. E podemos anotar esse dado, que a inflação por ano está sendo de 25% ao ano, que é uma baita taxa gigantesca, não é? 25% é um quarto, todo ano vai subindo os alimentos. Bom, se você é bom de matemática, você já tem a noção que vai ser essa inflação de 25% ao ano nos produtos. Esse é o cenário de atualidades falando sobre a Argentina. Nosso próximo tópico a ser falado, discutido, é a crise da Ucrânia. Como você vê, na Ucrânia eles têm os seus black blocs também. Como você pode ver em conteúdo do Enem, já caiu algumas coisas relacionadas sobre esses protestos. Esses protestos principalmente começou no começo do ano, estava se falando muito no final do ano passado sobre a região da Crimeia, que fica
entre a Ucrânia e a Rússia, que está em guerra por causa desse pedaço de terra, Crimeia. Algumas pessoas da Crimeia estão pendendo para o lado da Ucrânia, algumas para a Rússia. A Rússia já até se manifestou que iria entrar em guerra por causa desse pedaço, mas com a Copa do Mundo, né, saiu um pouco de foco esse caso sobre a Crimeia, né, o que gera muita tensão na região, essa briga pelo estado da Crimeia. Podemos ver que os Estados Unidos interviu. Como todos sabemos, Obama não tem nada a ver, mas os Estados Unidos sempre quer ser o dono do mundo e foi se meter nessa briga de cachorro grande lá nos lados congelados, lados frios do leste europeu. O próximo tema a ser falado é o cyberativismo. Isso, são as manifestações que estão acontecendo na internet. O Brasil é palco dessas manifestações. As pessoas se reuniram pelo Facebook, pelo Twitter, por todos os tipos de redes sociais, marcando protestos, como nós podemos ver no ano passado. O ano passado foi cheio de protestos por causa dessa causa. No Brasil mesmo, a corrupção. Em outros países acontecem isso, mais relevante o Egito, não é? A Primavera Árabe, como todos sabemos, tirou muitos chefões, muitos sheiks aí, faraós, antigos faraós do poder, deixando um estado mais democrático, com votações e eleições diretas. E no Brasil foi para combater muitas coisas que foram pedidas, mas hoje também não está tanto em foco no Brasil, foi mais ano passado, que teve um pouco de fogo de palha. Esse cyberativismo, você já está ciente que é o encontro de pessoas hoje que se reúnem pelo meio da internet para lutar por causas e buscar melhorias em alguns setores. Essa foto aí do Anonymous. Quem puder ver o filme V de Vingança, assista o filme V de Vingança, que é muito bom. Você vai entender mais sobre esta imagem, sobre o que é se unir com uma causa ideal, uma causa justa para melhorias. Aqui ainda temos a informação no período da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, se cair alguma coisa, você pode estar ciente que na Copa do Mundo também está tendo cyberativismo, mas não como foi no ano passado, mas ainda está tendo muitos protestos, tanto em São Paulo, no Rio e em Minas. Na abertura da Copa, a presidenta foi até vaiada. Isso daí, se você quiser anotar em uma folha à parte, também é bom. Dá para se aprofundar mais na internet buscando mais conteúdo. Próximo tópico é o mundo árabe em ebulição. É o que eu falei anteriormente sobre a Primavera Árabe. Começou em 2010 o movimento, né, pela internet, que pegou países como o Egito e a Síria e gerou um conflito grande por querer mais cidadania, mais direito, buscando melhorias em seu país, também é uma coisa correta. Estão certos de buscar esta melhoria. Essa foi a passagem do mundo árabe que eu acabei de falar. Primavera Árabe é um tema forte que pode cair em qualquer prova. Agora um conteúdo aqui resumido que foi uma atualidade para mim também, que eu estava por fora. Foi sobre a extração de gás e petróleo a partir das rochas de xisto. Isso é uma rocha que tem um custo mais econômico para extrair energia. Em 2013, o petróleo nos Estados Unidos antes chegava a 1,2% de extração. Em 2013, a extração de recursos naturais do xisto chegou a 29% nos Estados Unidos, que pode ser uma tendência daqui para frente, né?
Como todos sabemos, o petróleo de origem fóssil já está se acabando, né? Cada vez sobe mais o preço, as reservas o petróleo é um recurso esgotável, né? Um dia ele vai acabar, já estamos cientes disso. Essa apostila desse professor parece ser boa. Se você quiser procurar em alguma banca ou no próprio cursinho, também deve ser uma boa pedida para te ajudar a estudar atualidades. Mais uma parte importante para você anotar são as reservas de minério que representam 10% de petróleo e 32% do gás natural disponível no planeta. Agora, os países que têm mais gás natural no planeta são a Rússia, Estados Unidos, China e Argentina. Já na base do gás de xisto, a China, a Argentina, a Argélia e Estados Unidos. O Brasil, também possui uma grande quantidade desse minério. Só que o Brasil ainda tem como buscar recursos do próprio petróleo de origem fóssil, Estamos vendo também o pré-sal, que foi bem mais comentado uns anos atrás, agora está um pouco esquecido. Mas o Brasil ainda tem recursos por um bom tempo. Agora, como se produz o gás do xisto? É para explodir rochas do minério. É importante você estar anotando também esse chamado de fraturamento hidráulico, que é feito no processo para extrair os substratos do xisto. Teve um país que, por causa dos ambientalistas, sempre esse movimento Greenpeace, proibiram na França e na Bulgária, porque pode atrapalhar o meio ambiente, pode atrapalhar os animais, pode atrapalhar uma fauna, devido a essa extração. Água e crise no sistema hidráulico. Isso daqui a gente já está careca de ver já. A falta de água e a incompetência do governo, que esperou chegar nesse estado crítico e escasso de água em São Paulo. Bom, eu sou da região aqui sudeste, eu posso até falar com mais propriedade. Agora, nesse tempo de Copa, ainda conseguiram deixar um pouco de água para todo mundo. Mas antes da Copa mesmo, mês passado, estava escasso. Tinha bairros que ficaram 2, 3 dias sem água. E o racionamento começa à noite também. Alguns bairros, por volta de 10 horas da noite até 7 horas da manhã, não tem água. Entanto que, para combater essa falta de água, o governo foi decretado a abertura do volume morto. Lembrando que a queda de água foi para 11,9%. Agora a queda caiu mais, caiu abaixo dos 10% e com o volume morto subiu um pouco. O governo está tomando alguma providência para melhorar essa situação. Falta de chuva deste ano. Minas Gerais, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro teve uma falta de água. Alguns lugares choveram bastante, como Espírito Santo. O Acre mesmo foi um lugar que ficou submerso também por causa das chuvas. E esse ano na região sudeste tem chovido muito pouco. Pode ver que sempre você vê o Datena procurando alguma enchente na TV, algum carro alagado. Esse ano está mais crítico. São Paulo provavelmente vai fazer uso da água agora, da reserva Billings, que abastece boa parte da região do ABC paulista. E a culpa não é de São Pedro. Alguém deveria ter se preparado antes para essa falta de água. O que eu falei do Acre. A cheia do Rio Madeira bateu um recorde histórico.
com 25,44 metros de profundidade. Foi essa chuva que foi até comentada na TV que deixou muitas pessoas ilhadas, muitas pessoas desabrigadas, né? Sem alimentos. Foi exportado muito alimentos para a região Rondônia, por exemplo. Isso daí é importante você estar anotando também. 50 anos do golpe militar. Esse é um tema fortíssimo. Gerou muito protesto também. Se você não sabe, completou 50 anos do golpe militar. Esse ano teve manifestações sobre o regime que durou 20 anos. Isso daí é uma parte da nossa história. Isso daí é de importância para todo mundo estar sabendo sobre o golpe militar. Sobre os protestos que tiveram esse ano, na Marcha da Família também teve uma marcha em homenagem aos 50 anos do golpe militar. Algumas pessoas queriam que voltassem os militares para o poder nesse protesto. Na Marcha de Deus também teve a Marcha da Liberdade, no Rio de Janeiro, que reuniu 100 mil pessoas na Cinelândia. Isso daí foi tudo em comemoração dos 50 anos. Algumas pessoas foram contra, algumas a favor do golpe militar, que ficou no poder por um bom tempo. Podemos ver a foto ao lado dos militares. Bom, esse tema aqui é bom você aprofundar na internet. Aqui eu deixei bem por cima, mas é um tema forte que pode cair nomes de algumas principais pessoas. É bom estar buscando mais informações, mas pelo menos o básico você já está sabendo, você não vai estar por fora. O presidente na época, João Goulart, foi destituído do poder. Isso daí é um tema forte que falou sobre a ditadura, né? A própria Dilma, mesma presidenta, sofreu na mão dos militares. Teve muita gente que sumiu até hoje, não apareceu. Músicos foram exilados, como Raul Seixas, Caetano Veloso e outros convidados a se retirar, né? Tem uns que não voltaram, alguns voltaram. O próximo tópico é a vacina contra o vírus do HPV. Foi muito comentado também no ano passado. O governo começou com esse projeto da vacina gratuitamente para meninas de 11 a 13 anos. O vírus da HPV. Pode ver que é uma idade pré-adolescente, né? Que já combate algumas doenças que podem vir a acarretar a vida adolescente e a vida adulta das mulheres. É uma questão que está muito em pauta também. Pode cair algum tema de redação, a sua opinião, se você é a favor ou é contra sobre essa vacina, que ainda não sabemos se vai dar certo ou não. Vamos lá, a vacina vai combater diretamente o vírus do câncer do colo, pode ser contraído por relação sexual. A Organização Mundial de Saúde estima que 290 milhões de mulheres no mundo sejam portadoras do HPV, sendo que 32% são infectadas pelos tipos causadores do câncer. Por ano, 270 mil pessoas morrem em decorrência da doença. Esse é o governo tentando combater esta doença transferida por relações sexuais, tentando melhorar um pouco a saúde dos nossos futuros jovens, futuros adolescentes desse país. O projeto do governo pretende ir até 2016 para todas as meninas numa faixa etária menor também, por volta dos 9 anos. Foi considerada a idade ideal para propagação, né, para evitar a propagação do vírus. Bom, sobre a atuação da vacina no corpo humano, o tema pode aparecer em uma pergunta mais ampla sobre as vacinas abrangendo inclusive outros tipos de vacina. Explica. Bom, em pauta está mesmo essa vacina do HPV, está bem em pauta. Fechando assim atualidades. Vamos fazer uma breve revisão. Nicolás Maduro, que está em ascensão no governo, atual presidente, mas passa por uma crise forte no seu país e é muito contestado. O fuso horário do Acre
que voltou como era antigamente, 2 horas em relação, que chega a ser até 3 horas quando São Paulo tem horário de verão. A economia da Argentina, que já não é de hoje, está em crise, está cada vez pior, chegando a uma inflação de 25% ao ano, que também atrapalha as exportações de produtos brasileiros, produtos como geladeira, fogões, também atrapalham o nosso comércio. Eles em crise, eles não compram tantos produtos brasileiros, que atrapalha na nossa economia, também no nosso desenvolvimento. A crise na Ucrânia por causa da Crimeia. A Crimeia é um estado anexado à Ucrânia, mas que a Rússia quer deter os poderes na União Europeia sobre a região da Crimeia. Esta intenção agora está um pouco apaziguado, mas em breve vai voltar com uma intervenção dos Estados Unidos também, nesse eixo do leste europeu. Isso daí também pode mexer sobre a Guerra Fria. Quem quiser procurar lá atrás a Guerra Fria, que os Estados Unidos entrou nessa batalha, também pode ser o ego ferido de outros tempos. O cyberativismo, que aconteceu no Brasil também. Vamos pra rua, vamos à luta. Filhos da pátria, filhas da pátria. É um tema bem importante também, a reunião pelos grupos de internet. A crise no mundo árabe, conhecido como a Primavera Árabe, que expôs a cabeças de ditadores, algumas pessoas que estavam mais de 40 anos no poder, famílias que levaram como reinado esses países, que foram depostos graças à democracia, principalmente pelas redes sociais, protestos, conseguiram melhorar um pouco a situação. Próximo tema que foi uma atualidade para mim também, que eu estava meio por fora, o petróleo de xisto, o gás também, é extraído desse mineral, que antes era muito pouco a quantia, hoje já representa 29%, e representa até 40% do gás distribuído. É um tema bem forte a cair. A crise no sistema de água de São Paulo, na reserva da Cantareira, que está quase seca e agora estava abaixo dos 10%, e foi utilizado o volume morto de água. São Paulo também agora estava com corte de águas todos os dias, quase todos os dias. Agora, por causa da Copa, felizmente ainda estamos tendo água, mas não sabemos até quando vai ficar assim, até quando vai ser feito melhorias nesse setor. As fortes chuvas que acarretaram no Espírito Santo, na região do Acre, deixando pessoas ilhadas, perdendo muitas plantações, atrapalhando um pouco também esse pessoal da região norte e nordeste também, que choveu bastante. 50 anos do golpe militar, quando foi deposto do poder o presidente João Goulart. As manifestações que tiveram a seu favor. Provavelmente vão pedir a sua opinião em alguma questão, se você é contra ou a favor. Se for uma questão dissertativa, você vai ter que defender algum lado, se você era a favor desse tempo, que tinha a ordem e o progresso e o Brasil crescia vertiginosamente. Alguns dizem que foi bom, alguns não dizem que foi tão bom. Alguns familiares meus gostaram bastante, isso ainda porque a gente não é uma família de classe alta. A gente é uma família na classe C do Brasilzão. E aí vai de você, vai da sua intuição, sua interpretação, buscar um pouco mais sobre o golpe militar e aprofundar um pouco o seu discurso sobre esse tema. O vírus que combate HPV, que é uma coisa nova também, que está em expansão agora. Você provavelmente vai ter que pôr a sua opinião, se você é a favor ou contra deste tipo de vacina, e outras vacinas mais que você também deve buscar na internet para estar se aperfeiçoando cada vez mais por dentro desse tema do governo federal, que está combatendo, pretende até 2016 deixar todas as meninas previamente tratadas já com esse medicamento para combater doenças. Bom, pessoal, esse foi nosso tema de atualidades de hoje.
Espero que vocês tenham gostado, estejam por dentro de algumas coisas, busquem algum conteúdo fora, busque a apostila daquele professor também, pode te ajudar bastante. E agradeço desde já quem me acompanhou até aqui esse final de vídeo. Bom pessoal, eu desejo do fundo do meu coração uma boa sorte, boa prova, boa seletiva de emprego. Não desista, lute sempre, corra atrás do que é seu. O sol nasce para todos, né? A sombra é para poucos, mas quem luta sempre alcança. Então pessoal, vamos fazer umas anotações. Se você quiser voltar esse vídeo, volte. Alguma parte que você achou mais complexa, pause, leia, anote no bloco de notas, anote no seu caderno. Pegue esses dados importantes e pelo menos anote, decore alguma coisa e depois você pode usar ele futuramente. Agora, nesse segundo semestre, vai abrir alguns concursos bons. Eu também vou fazer mais alguns concursos. Esse ano eu fiz um concurso de 50 perguntas, acertei 20. Por 5 eu não dei uma beliscada numa vaga. Mas o que nós não podemos fazer é desistir jamais. Sempre há lutas. Como já diz o velho e querido ditado, o brasileiro não desiste nunca. Obrigado mais uma vez você que ficou até aqui. Dê uma força para o canal para ver que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Gaste 10 segundos do seu tempo. Não vai te atrapalhar em nada. Vai só ajudar. É um gesto de generosidade. Você clicando em curtir, compartilhar, adicionar a favoritos. Sempre vai ter uma coisa bacana, uma coisa nova, uma coisa diferente no seu canal. Você compartilhando esse vídeo, adicionando o canal a favoritos, outras pessoas vão estar vendo esse trabalho. E assim o canal vai crescendo, vai podendo ter a manutenção, vai entrando mais gente, vai ficando mais legal a coisa. E a vida é assim. Se todo mundo remar para o mesmo lado do barco, estamos todos em um barco, certo? Se todo mundo remar para um lado, chegaremos a algum lugar. Mas se cada um remar para um lado diferente, vamos ficar estacionados no mesmo lugar. Então, dá aquela força, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E assim você já vai estar nos ajudando. Adicione a favoritos. Eu vou indo nessa, pessoal. Muito obrigado quem ficou até aqui. Vou ver se eu trago mais alguma coisa para concurso público. Vou ver se eu estudo mais um pouco. Busco mais alguma coisa na internet que eu achar legal para estar pondo no canal. E é isso aí, pessoal. Eu vou indo nessa. Fui. Tchau.